eu queria saber o seguinte: o senhor tem uma experiência, tanto no executivo quanto no legislativo, enorme. O senhor foi presidente da Câmara 2 vezes, não é pouca coisa. Ministro, eu já não sei nem quantas vezes, só tem várias pastas aí. Quer dizer, mesmo as pessoas que não concordam não podem negar a enorme bagagem que o ente político Aldo Rebelo traz no seu bojo. Eu queria saber o seguinte, da visão, da experiência que o senhor tem, não só nesses cargos todos, mas como militante político também. O senhor acha que vai acontecer com a ONU? Porque ela está se provando impotente nessa crise. A ONU não está conseguindo fazer nada. Como é que o senhor vê a ONU nessa história toda? Comandante Robson, às vésperas de grandes confrontos internacionais, a primeira vítima de uma conjuntura de pré-guerra é exatamente as organizações multilaterais. Foi isso que aconteceu com a Liga das Nações. Antes da ONU, nos anos 20, o que é que o mundo tinha? A Liga das Nações. Estavam todos lá. Acho que menos os Estados Unidos, que tinha uma posição muito isolacionista, mas todos estavam lá. O Brasil tinha um grande embaixador, que era o Afrânio de Melo Franco, pai do futuro ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos de Melo Franco, que escreveu um livro, inclusive, sobre o pai e que descreve detalhadamente a atuação do pai como embaixador do Brasil na Liga das Nações, que não funcionava em Nova York, funcionava na Suíça. E o que é que levou a Liga das Nações à falência? A disputa entre as potências, as reivindicações da Alemanha, por exemplo. Então, a Liga das Nações passou a ser um estorvo para as pretensões das potências, principalmente da Alemanha. Tem um episódio que é indicador dessa falência da Liga das Nações, que era uma queixa da Alemanha de que as minorias nacionais estavam sendo desrespeitadas, que era preciso criar uma comissão para investigar a violação dos direitos das minorias nacionais. Veja só. E quais eram as minorias nacionais que estavam tendo seus direitos violados? As minorias alemãs na Tchecoslováquia e a minoria alemã na Polônia, tá certo? E aí criou-se essa comissão e designou-se como relator dessa comissão esse embaixador brasileiro, que era um homem muito capaz, muito preparado, o embaixador Afrânio de Melo Franco. E qual foi a conclusão dele? Ele disse, não, isso aqui é um pretexto, não é a violação dos direitos das minorias que está em jogo. Na verdade, o que há é uma pretensão de violar os direitos das maiorias nacionais. O que a Alemanha queria era usar o pretexto da violação dos direitos das minorias nacionais alemães na Tchecoslováquia e na Polônia para afrontar a maioria nacional na Polônia e na Tchecoslováquia. A Alemanha usou também para isso, na época, as chamadas minorias indígenas. Nos Estados Unidos, acusou os Estados Unidos de que os direitos das populações indígenas estavam sendo violados. No Brasil, inclusive, uma corte alemã, um tribunal alemão, chegou a declarar que os índios brasileiros eram arianos, porque eles tentaram criar uma organização no sul do país, ali no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não tiveram êxito, porque esses alemães já estavam muito assimilados pela comunidade nacional. Então, uma corte alemã, isso está descrito no livro de um jornalista americano, de um casal de jornalistas americanos, sobre esse episódio, tá certo? Que eu vi, que eu li, me surpreendi e pedi para a Embaixada Brasileira me recolher as fontes dessa pesquisa e está lá. Ou seja, era uma forma de uma aproximação, a legitimação de uma aproximação da Alemanha com as nossas populações indígenas era declarar os nossos índios arianos. Então, essa situação hoje da ONU tem muita relação com a situação da Liga das Nações nos anos 20, tá certo? É uma debacle, é uma falência, é uma incapacidade de agir. Ninguém leva em conta, aliás, não é de agora, isso não foi levado em conta no Afeganistão, isso não foi levado em conta no Iraque, isso não foi levado em conta na Síria. Essa semana mesmo, a aviação americana bombardeou áreas da Síria,
Ou seja, o mesmo país que condena as ações da Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, tem uma tropa, tem base dentro de um país soberano, que é a Síria. Então, significa que as normas das Nações Unidas já não são levadas em conta. E há várias delas, inclusive sobre essa situação da partilha da Palestina. Há várias situações. Quando tem um filme muito interessante que chama Rainha do Deserto, com a Nicole Kidman e de um grande cineasta alemão chamado Werner Herzog. Esse filme é a história da partilha do Império Otomano depois da história da Gertrude Bell, né? Exatamente. Bell. Exatamente. Que era uma agente britânica, muito preparada, sim, muito competente. Lourenço da Avenida de Saias, né? Exatamente. Foi na prancheta da Gertrude Bell que foram traçados os mapas atuais da partilha do Império Otomano, depois da vitória dos ingleses, que o Thomas Edward Lawrence, que trabalhou para derrotar o Império Turco, para unir o mundo árabe contra o Império Otomano, que depois os ingleses traíram todos os acordos e na Conferência de Versalhes ou de Paris fizeram essa partilha, deram uma coisa lá para a família Saúde, lá da Arábia Saudita, e o resto eles tomaram conta. Ficou o Líbano e a Síria com os franceses, e o Iraque, o que é hoje o Kuwait e outros, ficou com os ingleses. E, aliás, tem uma frase célebre na hora da partilha, que o que estava confeccionando o mapa perguntou para o militar inglês: e a fronteira com a Turquia vai ficar onde? E o inglês disse: quando terminar o petróleo, você bota a fronteira com a Turquia. A fronteira da Turquia começa onde terminar o petróleo. Foi assim que foi feito o acordo de Sykes-Picot, os dois ministros, o inglês e o francês, que fizeram essa partilha. Então, esse conflito foi armado ali, quando o colonialismo não respeita as tradições tribais, as composições das tribos, que está muito presente no livro do Thomas Edward Lawrence e no filme Os Sete Pilares da Sabedoria, e nesse filme da história da Rainha do Deserto, da Gertrude Bell. Então, isso veio até hoje, tá certo? Isso está aí, eu visitei várias vezes essas áreas. Eu visitei o Líbano, visitei a Síria, visitei o Iraque, visitei a Líbia, e vi essa confusão armada por ali.